Olá, pessoal. Eu sou a professora Paula Zordan, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou docente do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Educação, e atualmente eu coordeno o Núcleo Transdisciplinar Arte e Loucura, que homenageia a produção da professora Tânia Mara Galli Fonseca. Em caráter de extensão, esse núcleo existe. Então, vou hoje fazer essa aula, estou gravando essa aula, o que vem a ser arte, a pedido da minha bolsista, a Raquel Fosqueira, que é bolsista do NUTAL, acadêmica de psicologia. E essa aula foi oferecida presencialmente na oficina de criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, para os estagiários de psicologia, para agentes institucionais do hospital psiquiátrico e também para alguns alunos do curso de psicologia da URGS que estavam visitando a oficina, tiveram a oportunidade de assistir essa aula. Por isso, ela vai ter um corte que vai discutir, né, a arte dentro da instituição psiquiátrica. Mas eu fiz algumas adaptações porque o professor Eduardo Ietumbi Guedes Pacheco, o Edu Pandeiro, também me convida para dar uma aula para discutir o conceito de arte. Então, eu estou gravando, né? Hoje à noite, provavelmente o pessoal da graduação em artes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul vai assistir essa aula, que eu penso que funciona também para a disciplina que eu ministro, que é a História do Ensino da Arte no Brasil. Né? Então, aqui nesse canal do YouTube, algumas questões são aprofundadas numa sequência de aulas de História do Ensino da Arte no Brasil, que trazem, né, aprofundamentos e mais dados históricos. E também dedico essa aula ao professor Elísio José da Silva Filho, que é doutorando em Educação pela Universidade Federal da Bahia, que está operando com o conceito de arte, né, numa tese que talvez traga né, o currículo como empiria e o currículo escolar das escolas técnicas. Ele é um professor de ensino médio, então também eu vou tentar fazer uma aula não tão conceitual, mas com alguns dados históricos, uma aula bastante didática que funcione para esses três âmbitos, né, discutindo algumas coisas que nós vamos ver aqui. Para dizer o que é arte, essa palavra tão eurocêntrica que vem da antiguidade clássica dos gregos e dos romanos. Então, há o conceito platônico de arte, que a gente pode partir lá dos gregos. A arte é toda atividade humana que se diferencia da natureza. Então, quase tudo é arte nessa concepção platônica que os romanos vão também assimilar. Por um lado, né, também preponderou uma definição que vem de Aristóteles, que separa a arte técnica e a arte como um ideal, como um conceito, das aplicações desse conceito, que seriam as artes aplicadas, as artes que efetivamente constroem alguma coisa, e isso se diferenciaria dessa ideia de arte como a atividade diferenciada de tudo que é do mundo natural. Então, né, no latim, e por todos os séculos que perpassam a antiguidade até a nossa era, até a contemporaneidade, civilização industrializada, de consumo, o conceito, a palavra ars, designava muitas disciplinas do conhecimento: arquitetura, ars reales, medicina, ars curandis, a ars bélica para as estratégias militares e formações e todas, né? Aí ainda existiam outras palavras, por exemplo, as artes venusianas ligadas à sexualidade, o que hoje nós chamamos sexualidade, ars erótica,
ars judicandes, o direito. Por aí vai. Então, chegamos no mundo colonizado, no mundo globalizado, pós grandes navegações. O que nós vamos ter? A partir do Renascimento, a necessidade de entender alguns ofícios que eram artes aplicadas na construção de catedrais, como artes liberais. As artes liberais eram as disciplinas do conhecimento do currículo medieval. Então, o que acontece? A pintura, especialmente os tratados de pintura, os tratados de desenho da figura humana, com conhecimentos anatômicos, a escultura monumental e a arquitetura, ars reales, possuem agora, então, olhem essa alegoria que está em Frankfurt, do Girolamo Battoni, de 1740, início do século XVIII, que apresenta, então, aqui, né, a pintura, e ela não pinta outra coisa senão o deus Mercúrio, que é aquele deus que tem a ver com os trabalhos manuais, mas sobre a base dessa superfície onde as alegorias das artes se encontram, nós vamos ter os livros, ou seja, há uma base livresca nessas belas artes que estão sendo ensinadas em academias reais, né? Ou seja, patrocinada por esses grandes reinos, que são agências marítimas, que estão, né, extraindo riquezas de outros territórios e que precisam, né, de pinturas, esculturas, monumentos públicos, palácios e concertos musicais. Vocês veem que uma das figuras alegóricas está com a lira, né? Aqui essa figura de branco, quanto a pintura está pintando Mercúrio, né? Esse deus que estaria ligado, então, aos saberes que perpassam alguma realização manual e também comercial, porque ele também é um deus das trocas e do comércio. A figura de trás tem um aulos, que é uma flauta da tragédia, né, do teatro grego, e ligada à tragédia dionisíaca, especialmente ao coro dionisíaco. A figura de azul tem um esquadro na mão, e ela já está indo para a sombra, mas ela nos indica que a geometria, considerada uma das artes liberais e uma disciplina do currículo escolástico medieval, ainda se encontra presente. E sentado ali no chão, então, nós vamos ter a escultura com os seus cinzéis e instrumentos, tá? Ou seja, a escultura mais perto da matéria, e é interessante observar a centralidade que a pintura, né, enquanto produtora de imagens nesses séculos, né, de colonização, de modernidade, ela vai se apresentar. Então, são as belas artes, e aqui nessa alegoria da visão a gente pode ver a importância da pintura, ou seja, o mundo reproduzidos por quadros, e esses quadros, né, trazendo um ideal de belo e sendo exibidos em salões, né? Então, aqui também nós vamos ver a diferença entre a pintura, que é aqui uma pintura, né, um capricho, é uma pintura dentro da própria pintura, das pinturas dentro da própria pintura, e aqui já uma litogravura que vai apresentar um salão de belas artes, né, onde todas essas pessoas empoadas da burguesia, da aristocracia, vêm contemplar, né, algumas esculturas e muitas pinturas. Inclusive, era um sistema de premiações, de hierarquizações, legitimado pelas academias reais ou imperiais de belas artes. Então, aqui também lembrando que essa nobreza, essa burguesia ascendente, que está se casando com a nobreza para receber títulos e para ter ascensão social, né, ela desenvolve todo o século, desde o século XVII, mas principalmente os 1700, século XVIII, e ainda todo o século XIX, os salões,
nesses salões, né, existiam os saraus, a leitura de poesias, e as pinturas iam ocupar esses salões das classes privilegiadas, pela forma de retratos, pelas paisagens, e, né, para as classes menos abastadas, a natureza morta também é um gênero de pintura que vai aparecer, porque ela representa o próprio alimento que está sendo acessado pela abundância das feiras e do comércio dessa idade, né, desses tempos modernos. Então, aqui na França, né, um salão, e aí também, né, a partir do século XVIII, que se estabelece esse espaço de organização dessas pinacotecas, que é o espaço museográfico por excelência. Essa aqui é uma pintora realista, pode-se dizer, uma pintora mulher, século XIX. Essa imagem aqui eu encontrei num site de leilão, ou seja, provavelmente esse quadro pertence a alguma coleção privada, tá? E aí nós vamos ver, então, esse espaço do museu, tá? Que se apresenta, então, para aquelas pessoas ditas culturalmente privilegiadas e que acessam esse tipo de instituição. Então, o museu, especialmente a partir do final do século XIX, ele se torna um dos espaços legitimadores da produção artística, especialmente a escultórica e a pictórica. É o museu, palavra que vem das musas, as inspiradoras desta produção. Tudo isso nessa lógica, né, extremamente classicista, eurocêntrica e, pode-se dizer, branca. E aí nós vamos ter, né, tem uma aula aqui sobre isso, quem quiser assistir, essa separação que vai acontecer exatamente nesse momento dos salões da Idade das Luzes, do racionalismo, dessas trocas. Eu ainda não encontrei uma tese que vá tratar da educação desses salões, pelo menos em português, não fui atrás em inglês, porque era onde a cultura e a erudição se faziam muito mais do que no espaço escolar, embora esse salão fosse sempre frequentado por acadêmicos, assim como os museus. E aí nós vamos ter, a partir da enciclopédia de Diderot, né, uma separação cada vez mais eminente entre arte e ciência. Michel Foucault vai tratar isso num livro chamado Palavras e as Coisas, como as ciências humanas vão se constituir como disciplinas do conhecimento, muito diferentes daquelas disciplinas do currículo medieval, e aí a arte vai sendo legada a uma outra faculdade, que é a faculdade da imaginação, enquanto que a ciência vai lidando com dados empíricos. Então, o empirismo é muito importante enquanto pensamento operativo, numa episteme, no modo de pensar do século 18 e 19, para essa separação arte-ciência que vai vigorar e existir, especialmente a partir dos 1900, século XX. Muitas dessas rupturas vão ser pensadas por aquele que nem sempre é considerado um filósofo, que é o Friedrich Nietzsche, né, que vê a constituição do Reino Alemão, né, então da República de Weimar. Ele vive a constituição desse Estado-nação republicano Alemanha, e ele vai fazer uma grande crítica a toda essa ideal de civilização, ao racionalismo e a tudo que se constrói enquanto a arte, as belas artes, que serve ao poder dos reinos, ao poder dos reis e aos poderes políticos, e vai procurar, especialmente pela música, uma relação intrínseca entre a arte e a vida, formulando
um enunciado que alguns aqui já devem ter escutado, que é a arte como modo de vida e a vida como obra de arte. Então, Nietzsche para de produzir em 1890 e as suas ideias vão reverberar nos salões, nas academias não tanto. Posteriormente ele chegará, né, no mundo acadêmico, mas ele vai reverberar naquilo que no início do século XX vão se chamar vanguardas, ou seja, aquelas que estão na frente do seu tempo. E aqui eu trago o pernambucano Paulo Brusque, numa performance de 1977, que é a pergunta, né, que reverbera esse legado que Nietzsche nos deixa, de estranhamento, de discussão, né, da própria cultura, da própria civilização. Quando ele faz essa performance, ele se coloca numa vitrine, né, era uma agência de correio, perto de uma agência de correio, no Recife, e aí coloca aquele cartaz, o que é arte e para que serve. Porque muitas vezes futuros professores de artes, ou mesmo, né, artistas vão escutar isso, mas para que serve a arte? Né? Eu uma vez tinha um namorado, ele me perguntou, para que serve a arte? Por que não faz publicidade ou outra coisa? Por que serve a arte? Ele era gerente de uma loja de chocolate. Eu perguntei, para que serve o chocolate? Né? Então, é a mesma questão, uma provocação. São provocações que vão fazer com que a gente pense, mas afinal, o que é isso, esse construto? Sabendo que essa palavra não existe em outros idiomas, que não esses de origem latina, e com, né, implicados com o legado da civilização grega, traduzida, né, no alemão por Kunst, mas em outras matrizes não europeias, essa palavra não opera. E ainda existe a separação Kunst, né, para essa arte que é idealizada e crafts para as artes aplicadas, para os ofícios. Aí vai pensar, Guarani não tem essa palavra. Você encontra uma tradução para desenho, mas não para arte. Para trançado, não para arte. Em Yorubá, eu fiz essa pergunta também, né, para um babalaô nigeriano. Já fiz essa pergunta para Pai de Santo. Ele me traduziu arte por bori, que é o que tu tem na cabeça. Uma liderança caigangue me disse, a arte é o que eu tenho de melhor e eu te dou. Ou seja, muitos sentidos e muitos usos para uma palavra. Então, acho que esse é o desafio aqui hoje, e eu estou trabalhando com duas referências. Uma, a Sarah Thornton, né, que tem esse livro, que é um artista, que ela entrevista uma série de artistas, alguns com grande impacto internacional, e um textinho do Michel Foucault, que é uma fala que é o que é um autor, que ele vai descolar, entendeu, o autor da pessoa, mostrando que o autor se torna uma assinatura, e a gente tem que ter no horizonte o conhecimento que não se tinha assinatura de uma obra de arte por toda a Idade Média. Essa assinatura de um estúdio, né? E o estúdio é uma palavra, tem um texto meu que é Ateliê como obra de arte, que eu vou mostrar que o estúdio vai aparecer como esse lugar do estudo do artista só no século XIX. Porque esse ateliê, essa oficina, esse lugar que vai ter uma assinatura, onde muitas pessoas trabalham, de uma assinatura de um mestre, só vai aparecer no Renascimento. Então, esse autor, ele se torna um traço que é mais discursivo do que efetivo. Isso se encontra muito com a conclusão dos estudos da Sarah Thornton, que tem a ver com a performatividade do próprio artista, ou seja, o papel que ele representa socialmente, e que hoje, contemporaneamente, para ser um artista, não basta fazer arte, e sim produzir uma plataforma midiática que te lance como um autor que tem um determinado estilo e uma determinada assinatura, né? O pessoal do empreendedorismo vai dizer um branding, que funcione mercadologicamente dentro de um sistema, que eu já vou explorar um pouquinho mais essa questão.
Então, entre muitos artistas entrevistadas pela Thornton, a Beatriz Milhazes é a única brasileira. Por quê? Porque ela está no mercado das artes internacional, com um valor de venda dos próprios quadros muito grande, isso é comentado na entrevista, que nem ela mais consegue comprar as próprias telas, né, que ela vendeu inicialmente, no início da carreira. E a Sarah Thornton observa que é muito interessante que num país com todos os problemas, né, como no Brasil, ela é a única mulher de todos os países pesquisados que é a primeira no lugar em vendas e valores de quadros, né, com as suas pinturas, né, que alguns críticos vão dizer excessivamente decorativas. Bom, a Thornton vai observar também, aqui eu trouxe uma imagem do Museu de Arte Moderna de Nova York, que hoje é um dos grandes, das instituições mais célebres, né, entre muitas outras, porque esses grandes artistas e esses grandes valores só vão ser atingidos se eles estiverem, né, expostos e consolidados e, né, com um selo de exposições em instituições que tenham, né, projeção internacional ou grandes mostras e feiras, especialmente mostras como as bienais ou, né, mostras internacionais de grandes dimensões em capitais, né, de países, a maior parte das vezes, bastante desenvolvidos e com muito capital financeiro. Então, aqui nós vamos pensar que existe um circuito das artes que é legitimado e já foi mais legitimado pelas academias, não mais hoje não chamadas de belas artes, hoje seriam as escolas de arte, os institutos de arte, né, de universidades. Esse circuito ele é perpassado por esse conhecimento acadêmico, mas ele é independente desse conhecimento acadêmico. Em volta desse circuito e dessas academias, que são as escolas de arte, especialmente nas universidades, algumas escolas independentes, mas que também são reprodutoras de conhecimentos acadêmicos, teóricos, críticos e estéticos em torno desse campo constituído classicamente como arte, nós vamos ter aqui essa outra circunscrição muito mais complexa, né, e com muito mais, com bordas muito mais não redondas do que um circuito fechado e legitimado e validado pelas grandes mostras e museus, que é o que se diz o sistema das artes, que ele é muito mais complexo, ele engloba as academias, ele engloba um circuito mais fechado, legitimado, né, das grandes obras de arte, das grandes mostras, e ele ainda tem, né, na sua borda, a escola básica, que é, né, a razão da existência dos cursos de licenciatura em artes, antigamente cursos de educação artística. E também nas bordas desse sistema nós temos os sistemas culturais, a cultura como um todo. Importante distinguir que a cultura, né, ela não é a arte, embora ela possa envolver esse sistema das artes e os seus circuitos, a cultura não é arte, né? A cultura é muito mais do que a arte, a cultura está em todos os outros segmentos e saberes e práticas sociais e se distingue em definição e elementos daquilo que se sistematiza e se organiza como um campo de conhecimento, saberes e práticas delimitado e envolvendo sistemas de produção, comercialização, legitimação, que é o sistema das artes. Como a escola, a escola está na margem desse sistema, muitas academias e algumas instituições de arte, instituições culturais, tentam aproximar a escola desse sistema e desse circuito mais delineado, né, desse circuito legitimado, dos museus especialmente.
Então, essa flecha, né, essa linha que vai fazer relação desse campo de conhecimentos com a escola básica, ela é quase assim que o nosso caminho e a razão da existência dessas aulas. Embora isso seja complexo, né, e esse sistema pouco valorize a escola, porque o que se move em termos de mercado financeiro e investimento nesse circuito de arte, a exemplo de um quadro da Beatriz Milhazes, né, apelidada Beatriz Milhares, são milhares de dólares, são dinheiros assim que os nossos salários de professores, né, e vocês, como alunos, não conseguem enxergar, né, são valores inalcançáveis para milhões de pessoas, e são milhões que circulam, né, pequenas, grandes coleções, que nós não temos nem como atingir, pensar, ainda mais no Rio Grande do Sul, que é um estado pobre, falido, e, né, assim, enfim, né, todas as dificuldades que a gente passa. E a escola básica, criada num projeto de nação-estado republicana, produtiva, produtora de riquezas para poucos, né, ela fica muito à margem desse sistema, desses conceitos e de todas essas questões. Então, aqui eu fiz um diagrama que pode ser questionado, que talvez, se eu fizer ele de novo, ele não vai ser construído desse jeito, né? Esse aqui não foi apresentado para o pessoal da psicologia, porque eu acho que a gente tem que pensar, né? Não sou uma professora dos estudos sistêmicos da arte, né? Eu sou muito mais artista, não legitimada, talvez, mas enfim, né? Atuando nessas margens aqui, para pensar dentro da academia, tá? Que hoje já não é a Academia Barroca de Belas Artes, como que esse circuito nos afeta ou não nos afeta, mas ele ainda é o núcleo de todas as questões e conceitos e definições de arte que operam nos nossos cursos de graduação. Eu trago Andy Warhol como um exemplo de um dos artistas, ele não foi entrevistado pela Sarah Thornton, mas Andy Warhol é um dos artistas que criou uma interessantíssima plataforma, assim como outros artistas muito conhecidos, né, do grande público, que chegam, né, naquilo que no século XX seriam as grandes mídias jornalísticas, a indústria jornalística, e também, né, em mídias muito acessíveis. Mas o Andy Warhol é um artista que coloca em questão o consumo, brincando, inclusive, entre muitas outras apropriações imagéticas, né, com a gravura, ou seja, uma arte que é reproduzível, enquanto que a pintura, em geral, só tem uma obra, ela é reproduzível, né, por reprodução eletrônica ou offset no século XX, mas a serigrafia é uma reprodução numerada que tem um valor, a gravura no século XX passa a ter, especialmente as técnicas mais tradicionais de gravura, vão passar a ter valor artístico. A história da arte no Rio Grande do Sul é perpassada pela história da gravura. Não existiria mercado de arte no Rio Grande do Sul se a classe média não tivesse tido o hábito de comprar gravuras nos anos 70, nos anos 80, através, né, do clube de gravura. O Andy Warhol, né, ele vai botar essa condensação aqui, a ideia da condensação do alimento, tem uma crítica ao American Way of Life, né, a comida enlatada que sustentou os aliados na Segunda Guerra. Então, toda essa discussão aqui do que é consumir, o que é o objeto de arte, e também um artista que desde os anos 60, né, do momento pós-Segunda Guerra Mundial, questiona através daquilo que se chama pop art, que é a exasperação daquilo que era considerado não arte, o simulacro, aquilo que não é a ideia de arte, na própria arte. Essa operação só foi possível porque, né, existiu Nietzsche com a sua formulação arte-vida, e também alguns artistas, por exemplo, Marcel Duchamp, que se apropria de obras como a Mona Lisa do Leonardo da Vinci,
né, e vai botar essa pequena, ele diz uma farmacie, né, uma intervenção nessa obra, numa reprodução litográfica ou offset dessa obra, que está no Museu do Louvre, já legitimado como um grande museu histórico do que tinha sido o antigo regime, né, absolutista monárquico da França. E em 1919 ele cria já, né, uma intervenção naquilo que se torna uma estampa já consumida a partir daquilo que foi legitimado da pintura original no museu. Então, Marcel Duchamp, aqui ele, né, com esse Lock, né, em 1965, já nos Estados Unidos, porque depois da guerra, então tudo que se legitimava pela via Paris, que era um grande centro de arte, vai passar a ser Nova York, né? Por isso que eu trouxe o MoMA, né, o Louvre e o MoMA, os grandes e mais conhecidos museus, né? Marcel Duchamp é um entre muitos autores que cria, né, obras a partir de apropriações, mas ele que cunha o termo ready-made, já pronto. Então, um dos exemplos célebres é o banquinho com a roda de bicicleta, tá? 1951, para trazer, esse também está no MoMA, aquilo que desde os depois da Primeira Guerra, ou durante a Primeira Guerra, ali, ele já está trabalhando com essa ideia do ready-made, da apropriação. Outra coisa importante também é a performatividade que vai aparecer nesse contexto das vanguardas do início do século XX. Por exemplo, né, aqui é a fotografia do Man Ray, que é um dos fotógrafos que também vai mostrar a fotografia como uma potencial mídia para a produção de obras, não simplesmente capturar a realidade. E aqui ele fotografando o Marcel Duchamp como Rose Selave. Marcel Duchamp se vestia de mulher, frequentava bares e a noite parisiense como Rose Selave nos anos 1920 e poucos, aqui 1923. Né? Então, isso também é o artista discutindo ou desconstruindo e dando oportunidade para se... Não existia uma discussão de gênero nos anos 1920, mas para desestabilizar isso que hoje a gente vai entender como gênero. E Marcel Duchamp também, né, é um dos exemplos para se demonstrar a obra que não é apenas o desenho, a pintura, a escultura, o objeto que se apropria, a assemblagem, reunião, junção de coisas, né? Mas assim, esta obra colocada em questão, em relação, numa caixa, que se produz também a partir de textos e conceituações daquilo que está sendo elaborado como obra. Então, a obra imanente a uma produção intelectual e textual. Isso desde, né, de outros artistas, não apenas Marcel Duchamp, que a quantidade de notas, né, para aquela obra, né, a noiva, seu celibatário mesmo, né? E aí nós vamos ter todas essas produções aqui como demonstração do que, especialmente, né, no início do século XX, começa a ser considerado anti-arte, porque desconstrói aquelas artes das academias de belas artes e de tudo que tinha se amalgamado em termos de escultura, arquitetura e pintura como a arte. E aí também, anos 70, isso, né, todo esse tipo de apropriação, assemblagem, performatividade, né, a performance, as ambiências que o Marcel Duchamp também vai fazer, a arte, né, em sítios específicos, criada para ambientes, a arte que está interagindo com os corpos, se torna o que vai ser chamado, a partir do Andy Warhol, da pop art, a arte conceitual. Ou seja, a arte não é só o objeto em si, a arte tem uma série de conceitos e elaborações que implicam aquele objeto, então, exposto ou colocado como, né, algo, como uma produção ou criação artística. A anti-arte tem muito a ver com o movimento Dada,
com essa relação palavra-imagem, com a construção, né, também do que o Kurt Schwitzer vai chamar arte mers, porque vem, né, de um recorte de comércio. Aqui um convite onde o Dada já também é o Lalá, né? São vários artistas que vão se apropriar, vão produzir uma série de relações com o acaso, com o dia a dia, com muitas apropriações daquilo que vai começar a ser chamado, em 1930, de cultura de massas. Então, há a necessidade da arte se relacionar com essa cultura de massas. Eu pulo para... Assim como eu fui para o Andy Warhol, eu estou fazendo alguns zigue-zagues, porque não tem como pensar a arte do século XX sem fazer relação com o início, com o movimento dadaísta dos anos 1910, 1920, e, né, não pensar as provocações que chegam ao Brasil nos anos 1960. E aqui eu trago, né, O Porco, do Nelson Lerner, 1966, quando essa obra, que é um porco empalhado num engradado de madeira, né, entra no salão de belas, no quarto salão de arte moderna, Belas Artes já não é mais, ó, Arte Moderna de Brasília, e o Jornal da Tarde faz uma grande polêmica sobre essa obra, Um Porco Empalhado, né, que hoje está no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, sobre que critérios que a crítica, né, teria para aceitar uma obra conceitual, né? E 1966, uma grande crítica política tem nesse porco, né? Mas, então, entra uma discussão sobre os critérios da crítica, que já teria sido, né, na Europa, uma grandes situações nos salões, né, de Paris, lá até o 1920. E aí eu trago aqui uma obra do Carlão, Carlos Alberto Oliveira, que teve muito recentemente na exposição Presença Negra, do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, porque o Carlão, tá, ele é um artista bem conhecido, ele é de Novo Hamburgo, um artista preto, e ele era conhecido até, né, a gente estar aqui questionando contraculturalmente o próprio conceito de arte como um artista naif, ou primitivo, ou ingênuo, né, porque ele estava fora das lógicas acadêmicas que vão se apropriar da arte conceitual. Então, quando a gente põe SIC, né, no texto, é assim, né, desconfio, não estou concordando com isso. Então, nós vamos encontrar muitos tipos de arte de outras matrizes culturais não europeias, que são produções ditas artes, como arte primitiva, ou arte bruta, arte que não tem influência acadêmica, ainda arte ingênua, ou ainda a arte popular, a arte que não, dos autodidatas que não tiveram conhecimento acadêmico para produzir a sua arte. Temos que olhar, embora esses termos tenham operado com muita frequência, especialmente até o início do século XXI, dos anos 2000, nós temos que olhar para eles com uma certa desconfiança, porque eles são demarcações históricas de povos excluídos, de povos escravizados, de povos colonizados. E aí, nessas discussões que entra o Nelson Lerner, né, e que estão, né, criando estranhezas na arte conceitual, intelectualizada brasileira, nós vamos encontrar, isso é bem importante para concepções, né, de arte no campo da psicologia, especialmente psicologia social institucional, a obra da Lygia Clark, que era uma artista construtivista, que tem uma grande reviravolta. Sugeri para o pessoal entrar no portal Lygia Clark para conhecer a obra dela num todo, mas os objetos relacionais
que ela faz uma aproximação da arte da clínica a partir dessa sensorialização de objetos, às vezes muito banais, muito cotidianos, bolinhas dentro de uma meia de nylon, esse aqui são aqueles sacos de colocar frutas, né? Então essa é uma máscara abismo que a pessoa colocava para sentir, né? Aquilo, aquele espaço que ia se abismando sobre um rosto, então tinha toda a questão de trabalhar a rostidade, né, a pele, relações sensoriais, a Lígia escreve sobre isso. Então, essas proposições, são muitas, que são chamadas objetos relacionais, modificam também o estatuto da obra e ela própria se questiona, juntamente com o Hélio Oiticica, né, seu parceiro. É muito interessante chegar na correspondência do Hélio Oiticica e da Lígia Clark, que são obras vestíveis, obras de ambiência, como o Duchamp e os dadaístas já tinham proposto, né, o Kurschwitz com a sua Merzbau. Aqui nós vamos ter os parangolés, que são obras vestíveis, e isso nós vamos ter, né, exemplos lá na própria oficina de criatividade, né, de vestes, e aí isso mereceria outra aula mostrar, né, esse projeto. Vocês podem conhecer alguns que são chamados artistas do Fora, existe esse site. O Parangolé, esse aqui é o capa 11, incorpora a revolta, 1967, né, com o pessoal lá no Morro, na Mangueira. Então, esse Parangolé, ele é uma obra, ele é uma veste, ele é político, ele invade o museu, né? Também há uma cisma entre essa produção do Hélio Oiticica e os espaços, né, de vernissagem, de aberturas de obras, né? Quando os parangolés tentam invadir o museu, a polícia vai pegar o pessoal do morro, dizer aqui não é o lugar, enfim, qual é o lugar, né, dessa arte também. Outro artista que esse eu tenho mais conhecimento, né, que eu sou uma das interlocutoras, é o Ricardo Basbaum, atualmente professor da Federal do Rio de Janeiro. Aqui o projeto NBP, que é aberto a participações artísticas de qualquer pessoa, não só de artistas, que ele interpela, né? Você gostaria de participar de uma experiência artística nesse projeto que é a sigla para Novas Bases para a Personalidade. Então, aqui ele faz também uma outra proposta, que é o Eu e Você, pensando a partir do legado que a Lígia Clark e o Hélio Oiticica nos deixam, essa relação da obra com o outro é uma obra que se coloca em diálogo e aberta a participações. Aqui, então, por exemplo, os dispositivos construídos, e aqui eu mostro que o Ricardo, ele é um dos artistas brasileiros com mais legitimação internacional no mundo institucionalizado. E aí, então, esse aqui está na Tate Gallery, em Londres, né? Esses dispositivos que são cápsulas do projeto Novas Bases para Personalidade, NBP e o Eu e Você. Então, aqui alguns exemplos dessas cápsulas interativas, né? O objeto NBP participou de várias mostras, documenta de Cássio, e eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo e interagir com um dos objetos numa Bienal, na 7ª Bienal do Mercosul, que aconteceu não só em Porto Alegre, né? Um dos objetos foi para Pelotas, eu fui buscar ele em Pelotas, fizemos várias intervenções com eles e ele desapareceu no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Né, foi colocado à disposição da oficina de criatividade e desapareceu. Mas a obra do Ricardo não é só o objeto interativo, como também é uma proposição diagramática de todas as possibilidades dialogais que esses projetos implicam. Então, aqui alguns exemplos, tá? Vocês podem procurar. Essa aqui é uma entrevista do Ricardo Basbaum na revista Carbono, que é uma revista de arte, né, com várias conceitualizações. Volto para o Paulo Bruschi. Confirmado, é arte, 1977, um postal, né, carimbo e decalque sobre cartão postal, que é levado pelo movimento chamado Fluxos, que propaga e propulsiona um movimento de arte postal pelo mundo.
essas brincadeiras, esse carimbo que existe algo que confirma. Todo o movimento Fluxus segue essas discussões da anti-arte, do dadaísmo, nessa aproximação arte-vida, desde Nietzsche, para discutir o próprio conceito colonizado eurocêntrico de arte. Né? E o Paulo Bruschi brinca com isso. É interessante que, nos anos 70, a produção do Paulo Bruschi, ou aqui no Rio Grande do Sul, do Nervo Óptico, que recebe e envia muitos postais, hoje, nesse momento, quem puder ir na Fundação Vera Chaves Barcelos, tem o cofre, foi aberto o cofre de arte postal da própria Vera, então está exposto lá, de acordo com o professor Paulo Silveira, 30%. Então vocês podem ver, né, esses postais, infelizmente eles têm frente e verso, a gente só consegue ver nas vitrines, né, uma posição. Então, é interessante que isso também hoje se legitime no sistema das artes. Então, aquilo que estava na margem, muitas vezes entra para o circuito, é bienalizável. Então, há um movimento de revezamento entre o que está fora e o que está dentro, e muita coisa que estava dentro, hoje continua dentro, porque, né, tende-se a conservar. Então, aqui a performance do Paulo Bruschi, questionando o que é arte, para que serve, 77, 78, e ele também vai circular na rua, né, com esse questionamento entre os transeuntes para que as pessoas comecem a se questionar. Então, mais tarde, aqui 2013, uma ação que ele realiza com Márcio Almeida, eles colocam, então aí também tem essa, né, obsolescência do cinema de rua, então nem tudo permanece. Então a própria discussão da arte, ela lida com uma série de impermanências, então ele bota, hoje a arte é este comunicado Bruschi M.A., né, Márcio Almeida, em 2013, num cinema de rua, né, já quase não mais rolando. Então, também a arte que toma parte da paisagem urbana, da paisagem, a land art, que vai tomar parte da paisagem né, não urbana, mas que vai criar intervenções na paisagem, seja ela urbana ou não. Não tem como se falar da arte nos hospitais psiquiátricos, lembrando que a aula originalmente foi feita, né, para ser discutida e apresentada no hospital psiquiátrico, sem a obra desse autor, que se torna muito mais do que a própria obra, porque ele é muito citado, assim como Nietzsche, assim como Michel Foucault, né, que é o Carl Gustav Jung, suíço, que falece, né, em 1961, e que vai modificar muito o conceito de inconsciente que vai surgir a partir do final do século XIX. Ou seja, até o século XIX, se achava que a mente humana era consciente. Aí não, tem muita coisa inconsciente. As pessoas agem de forma inconsciente. O Freud, que foi mestre do Jung, dizia o conteúdo está recalcado. E Jung dizia, não, esse inconsciente é coletivo. Estas forças são muito arcaicas, muito antigas, e elas operam de modo semelhante, aí com muito estudo de mitologias comparadas com outros autores, e ele mesmo, né, procurando, ele vai mostrar que determinados tipos se revelam e se apresentam em culturas muito distantes na geografia global. E aí ele cunha o conceito inconsciente coletivo arquetípico, o conceito de arquétipo. Por que isso? Porque, né, começa... deixa eu só diminuir aqui, porque faltou o R. Começa a se discutir dentro do âmbito da psicologia, da psiquiatria, das instituições que seriam promotoras de saúde mental e tratariam das patologias psíquicas, né, a formulação de que pela arte, que pela produção artística e contato, né, com elementos da natureza e retomada de determinadas raízes
que na época ainda eram ditas primitivas, ou seja, né, de uma produção e de uma criação não dentro dos parâmetros racionalistas, produtivos, né, de ordem, progresso dessa civilização que está, né, maquinando um modo de vida muitas vezes apartado daquilo que por milênios foi vivido. Que obras, né, dentro dos ateliês em instituições psiquiátricas ou em instituições que promoveriam saúde mental, hospitais, clínicas, que obras ali produzidas a partir, né, daquilo que insurge com as vanguardas como modos de expressão necessários, a educação pela arte do Herbert Reed, né, a arte como experiência do John Dewey, todas essas referências, né, europeias do início do século, dizendo o conhecimento passa pelas mãos, pela pele, pelo corpo. Então, isso chega numa proposição que também vai criar o campo da terapia ocupacional, muito importante. Mas que produções nessas instituições, que obras poderiam ser nomeadas de arte? É a pergunta que a Gláucia Vilas Boas se faz, né, trabalhando com esse texto, que é o Ateliê do Engenho de Dentro, na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, e a relação direta com a arte concreta carioca, com as proposições da Lígia Clark, o Hélio Oiticica, o Almir Mavinier, como um artista que esteve também dentro desse ateliê, né? Então, discutiam-se, dentro de um debate sistemático de quais eram os limites e parâmetros das próprias obras de arte, no Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, questões de autoria e do estatuto do artista. Poderia um louco ser um autor de uma obra de arte? Grande pergunta, né? E o que faz o estatuto do artista? Nos anos 2000, a Thornton vai nos responder que é aquela representação, né, de uma persona, um brand, né, uma marca pessoal com uma plataforma midiática muito bem constituída. Mas isso nos anos 50, 60, quando o Paulo Brusque estava andando lá com um cartaz pelas ruas, né, do Recife, depois eu acho que ele também repete essa performance no Rio, tenho a conferir, tá? Era muito diferente. Então, até as questões se mudam. A doutora Nise da Silveira trabalhou, né, de 1944 no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, que é nesse lugar do Engenho de Dentro, hoje Colônia Juliano Moreira, que também hoje é o Museu Arthur Bispo do Rosário. Ela vai discutir muito o que são esses limites entre a normalidade e a anormalidade, e onde começa a arte, começa a razão, onde termina a arte e termina a razão. Por que essa separação entre arte, razão, normal e o anormal? E é em 52 que essas produções vão, né, ser configuradas num museu, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, né, no Rio de Janeiro. Então, é bem interessante se pensar como isso, né, como o pensamento de Jung, Anísio da Silveira, e vocês vejam como a ideia de correspondência e diálogo do Basbaum opera. Anísio da Silveira tem uma correspondência com o Jung. Ela, né, manda cartas para o Jung para questionar aqueles métodos, né, psiquiátricos. Então, ela também é um marco da luta antimanicomial no Brasil. Tá? Em 1949, antes desse museu ser constituído, 9 artistas do Engenho de Dentro do Rio de Janeiro vão ser expostos. E o Mário Pedrosa, que é um crítico de arte reconhecido jornalisticamente, né, ele vai chamar, né, vai abrir para
um status de dizer que são verdadeiras, olha como é importante essa alcunha, né? Essa qualificação, verdadeiras obras de arte. Então, os artistas, né, e aí vão sim ser chamados de artistas, mas eram pacientes das instituições manicomiais, vão ser chamados de artistas, porque e o crítico endossa que são verdadeiras obras de arte. Uma dessas artistas, tá? Que essas são fotos que eu vou mostrar, que ela que foi uma paciente do Juqueri, uma ex-prostituta. A gente sabe que as instituições psiquiátricas não tinham somente doentes com psicopatologias mentais, mas também, especialmente até os anos 1950, ingressavam nessas instituições pessoas execradas da sociedade, com grandes perturbações, né, alcoólatras, prostitutas aposentadas, mães solteiras, e a Aurora Cursino dos Santos era uma ex-prostituta que foi vítima de abuso, a obra dela, né, apresenta isso, então, aqui alguns exemplos das obras da Aurora, tá? Essas obras todas estão, né, nesse TCC da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, da Amora Júlia Cunha Bueno, da onde eu tirei as imagens, tá? Mas também nós vamos ter já um livro da Susana Getta, que mostra isso. Né? Ela vai dizer, sabe-se como os hospitais psiquiátricos outorgam poder sobre os corpos. Fora desses muros, esse elemento dissidente e transgressor associado às mulheres, no caso Aurora, Cursino dos Santos, seria como uma rachadura imensa a uma sólida parede. Então aqui está o TCC, vocês podem acessar ele para ler inteiramente. Aurora, uma representação artística por entre os muros e elementos autobiográficos, e daí muito a questão, né, desse abuso sexual vivido por esse corpo jovem, né, que vinha de classe média, então, e não era exatamente uma questão econômica, né, para ela ter sido prostituta, mas, enfim, toda uma história, especulações autobiográficas. A Aurora, ela é uma das artistas que vai aparecer na 16ª Bienal de São Paulo, em 1981, quando o crítico Walter Zanini cria que era o curador da mostra, cria uma sessão que ele chama Arte em Comum, e ele traz os artistas dos hospitais psiquiátricos. Diz o panfleto do Zanini, né, para a mostra, que esse setor de arte em comum dessa Bienal visava despertar de forma ampla a atenção do público para a produção altamente criativa. Bem importante aqui, eu faço esse grifo, à margem do sistema da arte cultural, assim como trazer incentivo à sua pesquisa e preservação no meio brasileiro. Então, esse título, Arte em Comum, eu que boto entre aspas, porque é uma denominação do Walter Zanini, ele é bem importante para se pensar esse tipo de produção, como a da Aurora, que a capa do livro é uma obra da Aurora, que envolve também essa coisa da escrita, né? E isso não vem do modelo dadaísta, que é a Silvana Gerra, e o Joel Birman também faz uma introdução a esse livro, né? Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida. É um outro exemplo que se torna célebre e hoje é considerado um dos artistas contemporâneos de maior impacto na arte brasileira, mas que passou a vida inteira dentro de um hospital, quase praticamente toda a sua vida dentro de um hospital psiquiátrico, é o Arthur Bispo do Rosário. Então, aqui convido vocês também a entrarem no site do Museu Bispo do Rosário e entrar no acervo, da onde eu tirei essas imagens, e esse aqui é o manto de apresentação que o Arthur Bispo do Rosário queria ser enterrado, porque era com esse manto que ele ia encontrar Deus. Né? E ele coloca todas as pessoas que ele conheceu, né? É uma obra muito impactante, constituída de assemblagens de objetos da própria instituição psiquiátrica, tá? Que ele mesmo estrutura, que são assemblagens,
É uma obra, eu tive a oportunidade de ver em 1990 essa obra no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, eu era estudante, então, do então curso de artes plásticas, foi muito impactante, mudou totalmente tudo que eu entendia de arte. A minha avó, que também pintava, que nunca fez, que nem tinha terminado o ensino fundamental, foi no museu e disse, tu tem que ver, ela se impactou, né? Ele era um louquinho, e ele muda tudo, fez uma coisa maravilhosa, né? Ele trabalhava com bordado, esses panos todos são dejetos ou resíduos do próprio hospital. Os fios que ele bordava eram desmanche dos próprios tecidos que circulavam no hospital. Então, aqui nós vamos ter uma ideia desses estandartes, alguns muito grandes, outros menorzinhos. Né? E aqui uma montagem de uma das exposições com todos esses objetos que ele circulava com os fios das roupas desmanchadas. Ali a gente pode ver um travesseiro do hospital psiquiátrico, e aí aqui são diversas formas de montagem, e aí nós chegamos numa roda de bicicleta. Sem ele, talvez, nunca ter tido acesso ao Ready-Made do Duchamp. Bom, tá, estou pensando isso porque, trazendo, né, não só porque a aula também operou para o pessoal da psicologia, né, mas porque eu, Paola, tive o convite da professora Tânia Galli, incitada pela professora Tânia Coraza, que orientou a minha tese de doutorado, foi parceira de linha de pesquisa por mais de 15 anos, por 15 anos, né, até ela falecer, a entrar num dos arquivos do acervo da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico e conheci a obra, né? Entrei no arquivo, ela me deu um louco, vários artistas de um projeto chamado Eu Sou Você, ela me entrega, então, o Frontino Vieira dos Santos, que viveu mais de 50 anos dentro do hospital psiquiátrico, com uma ficha sem intercorrências. Hoje, esse é um dos artistas que está no projeto Artistas do Fora, coordenado pela coordenadora que ficou 30 anos, já é aposentada, mas trabalhou 30 anos na oficina de criatividade do Hospital Psiquiátrico, constituiu essa oficina a partir de diversas práticas que já vinham acontecendo na instituição psiquiátrica, a Bárbara Neuber. E coordenado, né, pela professora Vanessa Teixeira Aquino, do curso de Museologia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Hoje se constituiu o Museu Estadual da Oficina de Criatividade do São Pedro, com esse projeto Artistas do Fora. Nós tivemos uma exposição no Museu da URGS, e aqui eu passo, então, para uma outra obra do Frontino, né? Fica o convite para entrarem na página dos Artistas do Fora, na página do Nutal, onde a gente tem alguns elementos, e aí o meu texto, que se deu a partir desse encontro com o arquivo do Frontino, Notas para uma Vida Frontal, num livro organizado pela professora Tânia, já falecida, e pela professora Blanca Brits, uma das curadoras do MEOC, do Hospital São Pedro. Também, né, desses encontros saiu um texto com o professor Luciano Bedin e a professora Larissa Bandeira, escrito a 6 mãos, né, de uma palavra que não seja nosso semblante, a escrita da psicose, né, e eu brinco, tem um burrinho que corre nesse texto. Na história da Anísia da Silveira também, né, tem a discussão da figuração a partir de uma situação de um burrinho. Isso vocês podem ver num filme que conta a história da Anísia da Silveira, interpretada pela Glória Pires. Então, aqui o último livro organizado pela professora Tânia, Imagens do Fórum, Arquivo da Loucura. Esse texto. Aí, eu trago para pensar arte uma palavra, que é a palavra do Duchamp. Marcel Duchamp traz essa palavra, transubstanciação. É aquilo que torna qualquer objeto ou qualquer produto algo que venha a ser, num registro ampliado, arte. Então, trans, porque atravessa
muitos conceitos. Substância, porque é assim, uma substância que é material e que é intelectual dessa criação. E ação, porque isso implica uma ação que sempre é uma ação social. Bom, nós vamos encontrar muitos conceitos, tá? Isso aqui não estava na aula lá do hospital psiquiátrico, é para o pessoal da graduação, para o pessoal de escola técnica, né? Para os doutorandos, para os mestrandos que queiram pensar a partir dessa exposição aqui. Proposições estéticas, que vem desde lá do belo. Então, Baumgartner vai trazer a estética como campo filosófico para pensar as afecções da arte, e isso sempre vão ter relações com contextos sociais. No século XIX, especialmente, a arte vai ter uma discussão das questões sociais, e no século XVI também, nos Países Baixos, né, a arte de Flandres ali traz também questões sociais, as próprias naturezas mortas. Também vão aparecer questões sensíveis, né, e concepções da arte como algo da ordem do sensível. Isso tem a ver muito com o romantismo, como reação ao empirismo e ao racionalismo dos 1700, século XVIII, então aqueles ideais românticos. Também concepções sensoriais de que a arte vai estimular os 5 sentidos, a percepção, e essas concepções sensoriais, elas estão aparecendo no Barroco, no século XVII, no Renascimento, século XVI, porque nós vamos ter alegorias dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos, né, o olfato, paladar, o olhar, especialmente, o ouvido e o tato vão estar relacionados com aquilo que vai se concebendo e se aceitando como arte. Especialmente o final do século XIX, todo o século XX, a arte é muito ligada a concepções expressivas, ela é justificada expressivamente, nós vamos ter inclusive um ismo chamado expressionismo. E essas expressões estão, né, as concepções expressivas muito ligadas ao sensorial e ao sensível, são um pouco diferentes e se distinguem e, ao mesmo tempo, se tensionam com concepções semióticas que vão se deter nos signos e símbolos da arte, né? Aquilo que está ligado a toda uma codificação estratificada por secularidades e tradições iconográficas, tradições de decifração, no caso da música, né, envolve também toda a escritura musical. Essas concepções semióticas chegam nas controversas e questionáveis concepções comunicativas da arte, né? Muitos teóricos da arte vão dizer que a arte não comunica, outros vão se valer de concepções semióticas para dizer que a arte sem comunicação, né, não se torna arte. De algum modo, a pesquisa da Thornton vai chegar na ideia de que sem a comunicação, embora a arte tenha algo que não é comunicativo, sem a comunicação hoje não se constitui um artista com uma autoria reconhecida e capitalizável, né? Capitalizável financeiramente, porque o capital simbólico perpassa todas essas concepções, que também são cognitivas, e aí, muito recentemente, especialmente a partir dos anos 1960, a arte também vai ter uma ideia de que ela tem um fator cognitivo, que ela é algo que perpassa os processos de aprendizagem, assim como as concepções semióticas vão se aproximar de uma concepção de ensignação, de ensino de arte. E, por fim, tudo isso envolve questões econômicas, porque mesmo o conhecimento estruturado das belas artes perpassou a economia daqueles reinos, né, grandes agências marítimas colonizadoras. Hoje, o que torna alguém um artista e o que pode produzir alguém
como artista que vive de arte, e isso é uma construção que é social, mas que tem fatores econômicos muito intrínsecos. Tá? Por exemplo, quando eu era estudante de artes, quem não tinha como produzir portfólios fotográficos de qualidade não tinha como se inserir no mercado de artes, porque não tinha como levar o seu trabalho via um portfólio para os agentes institucionais que iriam abrir espaços expositivos. Então, assim, estou fazendo muitos exemplos das artes visuais, né? Embora eu sei que eu imagino que alguns que estejam assistindo aqui sejam da área de música. Esse aqui é um trabalho que eu expus recentemente, e ele coloca uma série de questões, é uma obra coletiva, mas com uma concepção minha, então eu faço a proposição, mas as pessoas na exposição estão lá, quantos segmentos no fio, cada pessoa que participou está lá, né, com a sua metragem. Mas também tem pessoas que doaram as contas, né, tem contas que têm origem familiar, e aí são doadoras, né, são legados em memória, e eu vou discutir isso, né, nesse livro, que é da matemática, porque a obra, como se pensa, toda a arte tem uma certa transdisciplinariedade, ela tem implicações de matemática. Quantos metros cada um fez, ou centímetros, e quantos metros sobram para a minha execução desse único fio, né? Que é uma obra, e que pode ser vestível, que pode ser... E eu vou fazer uma aula daqui também específica sobre esse projeto chamado Contas, que apresenta esse fio. Mas por que eu trouxe uma obra minha? Porque, né, mesmo eu, professora do Instituto de Artes, né, o fato de atuar na educação, de estar ligada a um núcleo que discute com agentes na instituição psiquiátrica, que tem bolsistas na instituição psiquiátrica, que trabalha em parceria com o programa de pós-graduação em psicologia social institucional, com a rede Escrileitura, isso tudo cria uma plataforma muito instável para que possam considerar essa professora uma artista. E isso é uma problematização que eu trago aqui a partir da minha experiência para a gente pensar, né, qual é o lugar da obra de arte, o que permite alguém pintar ou fazer um trabalho, esse aqui é um trabalho aceitável, outros trabalhos não podem vir a público, como que se distribuem esses espaços nessas instituições, mesmo que sejam instituições locais, né, e muito restritas. Então, aqui é esse texto, Segmento de Fio, está nesse livro, vocês encontram no Lume da URGS, e aí eu vou terminar aqui com algumas referências que eu tinha levado lá para a oficina de criatividade, não cheguei a comentar, né, mas todas essas referências de produção intelectual bibliográfica, tá, que acabou aqui, peraí. Todas essas referências aí estão perpassando tudo que eu estou dizendo aqui na aula. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha, né, tempo de conversar, e qualquer dúvida, qualquer questão, podem colocar aqui dentro do vídeo aqui do YouTube, que eu tento responder, e vou fazer uma aula específica ali do fio de contas, e vocês podem achar outras aulas que aprofundam, né, várias questões e elementos que eu lancei aqui. Muito obrigada. Abraço para todos.